Nutrição e metabolismo, metabolismo de vitamina D. Professor Renato M. Nunes, Nutrição, Ciência e Equilíbrio. Vamos passar pelos mesmos processos, tá? Que a gente passou com a vitamina A. Então, a partir de agora, você pode estudar uma vitamina por vez. Se ficou muito cansativo, para o vídeo e passa para a próxima etapa, ok? Depois, na descrição, eu vou colocar o tempo em que está cada vitamina, para você poder ir direto para onde você precisa estudar, tá bom? A vitamina D, então. Um número significativo de pesquisadores tem sugerido que a vitamina D, o calciferol, não deve ser considerado uma vitamina, mas sim um pró-hormônio. Os valores de vitamina D, de calciferol, a gente tem no formato de prescrição D3, que é corecalciferol, e D2, que é ergocalciferol. A gente tem a UL para adultos, que é de 100 microgramas, ou de 4.000 UI. A Anvisa, tá, de 98, e a Anvisa de 2018. Então, o nutricionista, ele pode prescrever até 4.000 UI, ok? E aí eu tenho os equivalentes. Uma unidade internacional de vitamina D equivale a 5 microgramas, tá? 1 micrograma de vitamina D3 é 40 unidades internacional de vitamina D3. 5 microgramas, 200 unidades internacionais. 25 microgramas, 1.000 unidades internacionais. 20 nanogramas por litro é igual a 49,92 nanomol por litro. Basta multiplicar, então, por 2,5. Esses cálculos estequiométricos vocês vão ver lá na frente em dietoterapia. Em D3, o D2, em relação ao D3, né, a vitamina D2 é menos eficaz no aumento das concentrações, tá, de corecalciferol, devido a uma meia-vida mais curta em comparação ao D3. Então, a D2 é obtida de fungos, podendo ser utilizados por vegetarianos e veganos. Principais funções bioquímicas e fisiológicas da vitamina: manutenção da homeostase de cálcio e fósforo, essencial na absorção de cálcio, na absorção de fósforo no intestino delgado e na sua mobilização para os ossos. Então, não adianta consumir cálcio se você não tem quantidade de vitamina D adequada. Tratamento de doenças de pele, ela é importante, e efeitos antitumores. Os estudos revelaram que a mortalidade por câncer de colo varia inversamente com a exposição à luz solar. Com relação às características da vitamina D, a gente tem que ela é sintetizada na pele por via não enzimática, por ação dos raios ultravioletas da radiação B. Então, ultravioleta B, e porém, se a exposição do indivíduo à luz não for adequada, é essencial que a vitamina seja fornecida por fontes alimentares. A principal função biológica da vitamina D é a manutenção das concentrações de cálcio e fósforo no soro. Entre as propriedades da vitamina D, a absorção ultravioleta máxima é de 264 a 265 nanômetros, insolúvel em água, solúvel em benzeno, cloroformo, etanol e acetona. A vitamina D2 tem uma absorção UV máxima de 265 e 1%, 19.400 em álcool ou hexano. A solubilidade idem à vitamina D3. Diferentemente das outras vitaminas lipossolúveis, da vitamina A, da vitamina E e da vitamina K, a vitamina D não é armazenada preferencialmente no fígado, mas sim no tecido adiposo. Por isso, a importância da gente tomar sol continuamente, todos os dias. Geralmente, a estabilidade dela é boa ao calor, aos ácidos e às bases, mas ela é instável à luz. Então, se você for comprar a vitamina D, a primeira coisa que você tem que observar é se o frasco ele é escuro e se a cápsula é escura. Se você tiver uma vitamina D exposta na prateleira e ela estiver numa cápsula transparente, não compre. Essa vitamina D vai perder a atividade dela, tá? Melhor estocar, então, em recipientes protegidos de luz e do ar e a 0 graus. Então, seria melhor que você guardasse na geladeira.
Nos alimentos, ela é relativamente estável durante o processo de estocagem, processamento e cocção. Em leite enriquecido, pode haver perda de até 40% da vitamina adicionada pela exposição da luz. Então, dificilmente a gente consegue um alimento fonte de vitamina D, ok? Então, tem influência na função muscular, aumenta a diferenciação celular de osteoblastos, eritrócitos e na pele, melhora o sistema imunológico, e a vitamina D é importante para a manutenção da homeostase do cálcio e do fósforo. Suas concentrações no plasma são essenciais para a coagulação sanguínea, para a atividade muscular, então para os praticantes de atividade física, para o transporte dos impulsos nervosos, então ela atua na cognição, na inteligência, na capacidade de memória, e principalmente nos músculos, ok? Então a gente tem os impulsos nervosos para os músculos e os neurônios. Permeabilidade das membranas celulares, então o que passa, o que não passa, e trabalha em conjunto com a vitamina A para fortalecer os dentes e os ossos do nosso organismo. Além disso, se relaciona ao sistema nervoso e o coração, que vão depender da vitamina D. Vamos pensar um pouquinho no intestino? E aí, lá no intestino, a vitamina D ela estimula a absorção intestinal através do transporte ativo de cálcio e aumenta a síntese de proteína ligante de cálcio na borda e escova da mucosa. Tá? Então, é a TRPV6 calbindina, que aumenta, então, a absorção de cálcio. No osso, ela vai estimular, junto com o paratormônio, a mobilização de cálcio e fósforo ósseo para o sangue, e aí promove o aumento da reabsorção óssea. Lá no rim, estimula a reabsorção de cálcio pelas células epiteliais dos túbulos renais e a excreção de fosfatos. Diminui a excreção de cálcio urinário e aumenta a excreção urinária de fosfatos. Então, o que acontece? A vitamina D, ela indução da expressão do gene de calbidina no enterócito, tá? Então, eu tenho o cálcio, ok? E aqui, ó, a vitamina D promove a indução de calbidina, tá? Então, dentro do núcleo, eu vou fazer isso. E aí, lá no citoplasma, tá? Essa calbidina vem aqui, e aí você tem o transporte do cálcio, tá? Então, a ligação da vitamina D, no calcitriol, ao ácido retinóico, aos seus respectivos receptores nucleares, VDR e RXR, ativa a expressão de gene de calbidina. Depois, ocorre maior síntese de transportador intracelular de cálcio, e aí a calbidina sintetizada liga-se ao cálcio captado pelo enterócito. A calbidina transporta o cálcio dentro do enterócito e facilita o transporte de cálcio para o plasma. E aí você tem o ácido retinóico, a vitamina D, a RNP, RNA polimerase e todas as outras expressões que tem aqui. Tá? Então, eu vou precisar de todo um estímulo para que eu possa transportar o cálcio. E a vitamina D é que faz esse estímulo. Vamos falar da composição dessa vitamina, então, já que a gente falou das funções, agora a gente vai falar da composição. Então, a vitamina D, para desempenhar suas funções, precisa ser transportada em seu metabólito ativo, 1,25-OH2D3, ou 1,25-dihidroxicólicalciferol, também conhecido como calcitriol. Os principais compostos de vitamina D: vitamina D2, ergocalciferol, que é de origem vegetal, e D3, colecalciferol, que é de origem animal. Então, aqui eu tenho o ergocalciferol, tá? Olha a diferença de um para o outro. Eu tenho uma dupla aqui, tá? Aqui eu não tenho, e aqui eu tenho colecalciferol. E aqui eu tenho 2-metil, aqui eu tenho 3-metil, ok? Essa basicamente é a diferença. Já que a gente conhece agora o que é a vitamina D, vamos pensar em absorção e transporte dessa vitamina no nosso organismo? Então eu vou ter metabolismo simplificado da ativação de vitamina D. Tanto o colecalciferol formado na pele quanto a vitamina D proveniente de fontes alimentares vão ser metabolizados para gerar o hormônio ativo.
E aí eu vou ter absorção das micelas de 50% a 95%. Então aqui eu vou ter na pele, aqui eu vou ter no fígado, do fígado calcidiol e aí calcitriol. Ok. Então, a vitamina D tem meia-vida no plasma de 10 dias a 3 semanas e tem sido utilizado no tratamento de raquitismo por representar atividade 2 a 5 vezes maior do que a vitamina D. O metabolismo dessa vitamina é regulado no nível de sua hidroxilação nos rins. Os ácidos graxos de cadeia longa aumentam a sua absorção. E aí eu vou ter a proteína transportadora plasmática, que é a proteína de ligação de vitamina D, que é a vitamina D Binding Protein, é a DBP. Essa proteína, então, é que transporta a vitamina, já que ela é uma substância lipossolúvel, ela vai precisar de uma proteína para ser transportada. Olha que interessante. Metabolismo da vitamina D e sequência de hidroxilação. Então eu vou ter magnésio, vitamina D3 lá no fígado, então eu vou ter a vitamina D3 sérica, o calcitriol. No rim eu vou ter a hidroxilação dessa vitamina, e aí eu vou precisar de ferro e de magnésio. E aqui, então, eu vou ter a forma circulante, que é 5 vezes mais potente que a vitamina D3 inicial. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Para isso, eu vou precisar de ferro e de magnésio. Então, enquanto a vitamina A eu preciso de vitamina C, de zinco e de ferro, a vitamina D eu vou precisar de ferro e de magnésio. Então, é importante, quando você tomar a vitamina D, você também consumir alimentos fontes de magnésio. Tá certo? E a vitamina D, então, ela pode ser obtida de 3 formas. Ingestão de vegetais contendo vitamina D2, também conhecida como ergocalciferol. Ingestão de alimentos de origem animal contendo vitamina D3, também conhecida como colecalciferol. Síntese cutânea, num processo que requer a exposição do indivíduo à luz ultravioleta, e neste caso, gera-se o colecalciferol ou vitamina D3. Tecidos adiposos e musculares esqueléticos vão constituir os principais estoques de vitamina. Ok? Então, quais seriam as fontes de vitamina D? Ergocalciferol é obtido de leveduras e de esteróis de plantas. É utilizado para o enriquecimento e a fortificação de alimentos. O colecalciferol, que é o D3, é formado na pele pela irradiação de 7-deidrocolecosterol, pelos raios ultravioletas, e pode ser encontrado na epiderme e na derme. Fontes alimentares: óleo de fígado de peixe, alimentos derivados de leite, como manteiga e queijos gordurosos, ovos, margarinas enriquecidas, alguns leites processados, iogurtes e bebidas lácteas, normalmente pobres em vitamina D, podem ser fortificados. E a síntese cutânea seja mais significativa do que aquela relacionada à ingestão alimentar. Ok? Conteúdo de vitamina D em alguns alimentos. Óleo de fígado de bacalhau, numa porção de 13 gramas, quantidade de vitamina D em micrograma em UI. Óleo de salmão, ostras, peixes, leite fortificado, ovo cozido, carnes, carne bovina, né, até queijo cheddar. Normalmente, quando você tem uma baixa muito grande de vitamina D, quando você está abaixo de 20, você não consegue, com a alimentação, aumentar esses valores. E aí você precisa fazer uma suplementação disso. Quando você está nesses níveis baixos, você está em deficiência de vitamina D. Essa deficiência, que é inadequada, né, e a radiação pela pele ou pela dieta inadequada, temos os primeiros sintomas. Níveis reduzidos de cálcio e de fósforo no soro, fraqueza muscular, aumento do risco de infecções. Além disso, as manifestações mais reconhecidas: raquitismo em crianças, osteomalácia em adultos, perdas generais dos ossos, resultado em deformidades esqueléticas. Sintomas gerais: inapetência, falta de apetite, retardo do crescimento. As fibras, o ferro, o cobre, tá, diminuem a absorção de vitamina D.
Aqui a gente tem as fotos de um raquitismo, de uma criança com raquitismo, tá? E aqui uma foto simbolizando uma osteomalácia. Bom, quais são os grupos de risco para a deficiência de vitamina D? Idosos acima de 60 anos, indivíduos que não tomam sol, indivíduos com fraturas e quedas recorrentes, gestantes e lactentes, quem tem osteoporose, doenças osteometabólicas, tais como raquitismo, osteomalácia, hiperparatiroidismo, doença renal crônica, síndrome de má absorção, como após cirurgia bariátrica, ou doença inflamatória intestinal. E medicamentos, que podem interferir com a formação e a degradação de vitamina D, entre eles terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes. A insuficiência de vitamina D já são consideradas um problema de saúde pública, isso a nível mundial, inclusive em países tropicais, como o Brasil. Fatores como a pele escura, idade avançada, pouca exposição à luz solar, obesidade, síndrome de má absorção, doença inflamatória intestinal, podem contribuir para o aumento do risco de deficiência de vitamina D. Existem também evidências de que a deficiência de vitamina D não seja apenas associada a problemas ósseos, mas também a um risco elevado de diversos tipos de câncer. Nós temos já 17 tipos de cânceres relacionados à deficiência de vitamina D, além de diabetes mellitus, esclerose múltipla e de hipertensão arterial. A vitamina D vai estar relacionada diretamente com a obesidade por mecanismo de regulação de adipogênese. Então, a deficiência de vitamina D aumenta a produção de adipócito. E aí, esse processo de diferenciação de adipócito, baixas concentrações sanguíneas dessa vitamina vão estimular a liberação de mediadores inflamatórios que vão contribuir para o ganho de peso. Então, para o tratamento de obesidade, a gente dosa a vitamina D e, se for necessário, a gente prescreve a reposição. Em idosos, eu tenho a diminuição do 7-deidrocorticosterol na pele e, consequentemente, diminuição de 75 na síntese cutânea de vitamina D. Em negros, eu tenho um aumento da melanina e uma diminuição de até 99% da síntese cutânea. Além disso, eu tenho desordens do metabolismo ósseo, como raquitismo, osteomalácia e osteoporose. Perda severa dos dentes, quando eu tenho queda de vitamina D, fraqueza muscular, aumento das doenças infecciosas, alteração das funções cognitivas, doenças inflamatórias e desequilíbrio imunológico. Aumento do paratormônio e aumento da atividade da enzima fosfatase ácida, que hidrolisa fosfatos orgânicos. Risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer. Aqui, numa nota técnica da Anvisa, a gente tem o seguinte, só para a gente entender um pouco mais sobre vitamina D. Eu tenho melhoradores de farinha, ok? Esses melhoradores de farinha são aditivos que são acrescentados à farinha de trigo. Entre eles, fosfato monocálcio, fosfato de cálcio, fosfato tricálcico e fosfato de amônio. Tá? Isso tudo é aditivo das farinhas, e aqui eu tenho os códigos. O que acontece? Nesse artigo, a gente percebe, ele é um artigo de 2014, a gente percebe que a vitamina D, ela está diretamente relacionada à expressão da modulação de FGF23, que vai funcionar como um hormônio calcitrópico. O metabolismo de fosfato de vitamina D estão altamente interligados. Existe ainda várias questões importantes sem respostas. Especialmente não sabemos os mecanismos detalhados pelos quais os fosfatos regulam a vitamina D. Além disso, não está claro como o fosfato é detectado em nosso corpo. Ainda assim, descobertas recentes sobre o metabolismo de fosfato e doenças com níveis anormais de fosfato criaram uma nova perspectiva do metabolismo e das ações de vitamina D. O que a gente percebe, de uma forma geral, é esse triângulo aqui. Então, eu tenho loops de feedbacks negativos
que regulam o nível de fosfato sérico, tá? E de vitamina D, que vão regular reciprocamente a sua síntese e modulação no nível de fosfato sérico. Parece que essa quantidade de aditivos de fosfato diminui a nossa produção de vitamina D. E é exatamente isso, né, que esses artigos falam. Então, existe um fator de crescimento de fibroblastos, que é o fator 23, que é secretado pelo osso e faz com que o cotransportador sódio-fosfato seja internalizado pelas células do rim e do intestino delgado. Também suprime a síntese de vitamina D. A eficiência da absorção de cálcio renal e do cálcio e fósforo intestinal é aumentada na presença de vitamina D, como a gente falou. Se a gente está suprimindo a vitamina D, a gente tem uma diminuição dessa eficiência. Então, o fósforo é um dos principais componentes dos ossos e dos dentes. E a assimilação de fósforo, assim como o de cálcio, é regulada pela vitamina D e pelo paratormônio. Os fosfatos estão presentes em todas as células do corpo, estando envolvidos nos processos associados à produção de energia. E o iofosfato dificulta a absorção de cálcio quando em excesso e induz a sua deposição em locais atípicos, causando, por exemplo, o bico de papagaio. Esse esquema aqui mostra exatamente essa relação que foi descrita no texto, ok? Bom, então, a idantoína e a primidona também diminuem a absorção de vitamina D. Nós vimos que os componentes da farinha, né, que são ricos em aditivos, que têm fosfatos, eles podem diminuir a produção de vitamina D. E algumas substâncias, como a idantoína e a primidona também. O uso de filtros solares é controverso. Por quê? Os dermatologistas acreditam que o produto não seja prejudicial à síntese de vitamina D. Entretanto, pesquisadores alemães, tá, alertaram que o protetor solar FPS 8 reduz a produção de cutânea de vitamina D em 95%. Então, recomenda-se a suplementação de vitamina D para portadores de lúpus eritematoso, pois os portadores dessa doença, em sua maioria, limitam a exposição ao sol e, portanto, apresentam níveis baixos, significativamente menores de vitamina D. Bom, então, a gente viu que existe dificuldade de absorção, existe dificuldade de produção, existe a relação com protetor solar e com o consumo exagerado de farinhas. E a toxicidade? Existe toxicidade por vitamina D? Então vamos falar um pouquinho dessa toxicidade. O excesso de vitamina D por via oral pode resultar em hipercalcemia, com concentrações plasmáticas de cálcio atingindo valores de 2,7 a 4,5, quando que a variação normal é de 2,2 a 2,55. Os sintomas iniciais vão envolver alterações gastrointestinais, como diarreia, constipação intestinal, náusea e vômitos. Em médio a longo prazos e consumo excessivo de vitamina D pode desencadear anorexia, perda de massa óssea e aumento da frequência urinária noturna. Então, o excesso de vitamina D. Então, a hipercalcemia pode provocar calcinose, calcificação de tecidos moles, incluindo rins, coração, pulmão e vasos sanguíneos. Quando sua homocisteína estiver alta, cuidado com a suplementação de vitamina D, ok? Ela pode causar calcificação de tecidos moles. Então, essa hipercalcemia diminui o paratormônio e aumenta a calcitonina. E aí vai estar relacionado com a tireoide. Vai reduzir as concentrações sanguíneas dos íons cálcio, inibe a função dos osteoclastos, que vai causar supressão na mobilização óssea, favorecendo então a calcificação óssea. Doses de mais de 50 mil I por dia aumentam os níveis de vitamina D para mais de 150 nanogramas por mililitro. Tá? Estão associados à hipercalcemia e à hiperfosfatemia. Doses de 10 mil I de vitamina D3 por dia por até 5 meses, entretanto, não causam essa toxicidade, segundo os últimos trabalhos relacionados. Vamos falar então das interações e a biodisponibilidade de vitamina D. Como a vitamina D é lipossolúvel,
quando ingerida, é incorporada aos quilomicrons e absorvida pelo sistema linfático. A absorção é maior no intestino delgado e estima que cerca de 80% dela seja absorvida. Ela é dependente de magnésio, tá, e de sol. Equilíbrio de vitamina A, de cálcio, de magnésio e de zinco. A presença de zinco vai facilitar a absorção de vitamina A, da vitamina D e do cálcio. Então a gente já viu que está tudo interligado. E aí a gente pode falar de aplicações clínicas de vitamina D. Tem influência na secreção de insulina. Então, vitamina D e insulina andam juntos. A deficiência vai se relacionar a doenças autoimunes, como, por exemplo, esclerose múltipla, psoríase, fibromialgia, câncer, doença cardiovascular, hipertensão arterial, depressão, diabetes mellitus, dores musculoesqueléticas, artrite, osteoartrite e osteoporose, síndrome de ovário policístico, epilepsia e enxaqueca. Além disso, sem vitamina D, o intestino absorve de 10 a 15% do cálcio dietético, com a vitamina de 30 a 80%. Drogas como sequestradores de ácidos biliares, como colestiramina e colestipol, e anticonvulsivante, além de corticosteroides, óleo mineral, podem causar a diminuição da vitamina D, da absorção de vitamina D. Poliésteres de sacarose e tetrahidrolipstatina também vão causar o mesmo efeito. A recomendação da Sociedade Brasileira é de vitamina D acima de 25 nanogramas por ml para a população de risco. Então essa seria a dose que é recomendada, né, que a gente precisa encontrar circulando nos indivíduos para que a gente tenha então um status de vitamina D adequado para a população que tem problema de saúde, ok? Então olha só, a vitamina D ela tem ação direta com provável papel nas células betas, na regulação da síntese e secreção de insulina, aumentando a capacidade funcional. Ela é um potente modulador de citocinas inflamatórias e a deficiência de vitamina D pode aumentar a vasoconstrição, por isso se relaciona à hipertensão. A vitamina D inibe a síntese de renina e bloqueia a angiotensina 2, que aumenta então a pressão. Esse esquema mostra exatamente o que foi falado, né, para você poder olhar depois. Eu vou disponibilizar esse material para imprimir e aí você pode acompanhar a aula aos poucos. Além disso, a gente tem que pensar em pessoas que trabalham à noite. Já que tomar sol é importante para produzir vitamina D, como é que as pessoas que trabalham à noite ficam? Então, trabalhadores noturnos, eles precisam aumentar a ingestão de vitamina D, pois não estão expostos à luz do dia, e isso faz com que eles tenham uma diminuição da produção de vitamina D. A vitamina D ela vai começar a ser utilizada terapeuticamente na doença de Alzheimer, graças à sua ação de regeneração lá dos neurônios. Tá? Então, através das proteínas calbindina e calretinina e calmodulina, ela consegue fazer a regeneração de alguns neurônios, bem como por sua capacidade de aumentar a formação de neurotrofina, NGF, que por sua vez aumenta os níveis de acetilcolina e de noradrenalina. Tá? E isso é uma descoberta já antiga, em 2006. O que mais que a gente tem? Indicações para solicitação de vitamina D. Situações clínicas citadas nos slides anteriores, baseadas em dados de história clínica, exame físico e exames complementares. Não existe evidência para a solicitação do nível sérico de vitamina D para a população adulta sem comorbidade. Portanto, a triagem populacional indiscriminada não é indicada. Só vai pedir dosagem de vitamina D se você tiver sinais clínicos. Como normalmente, na atualidade, esses sinais são muito comuns, a gente vem pedindo com frequência, ok? Como é que eu vou fazer o pedido de exame, então? Como é que eu faço esses exames? Né? E aí, por que de pedir esses exames? Quando eu tenho, por exemplo, esquizofrenia e depressão, a deficiência de vitamina D tem sido associado a um aumento da incidência de esquizofrenia e depressão.
eu vou manter manter a suficiência de vitamina D no útero durante o início da vida para satisfazer a atividade transcricional do receptor de vitamina D no cérebro, que pode ser importante para o desenvolvimento do cérebro, bem como para a manutenção da função mental mais tarde desse indivíduo. Os níveis adequados de vitamina D em doenças cardiovasculares, em síndrome metabólica, em autismo, em diabetes mellitus, em câncer, são de 55 nanogramas por miligrama. Níveis abaixo de 20 nanogramas por ml, eu tenho aumento da prevalência de diabetes mellitus, aumento da obesidade, aumento de hipertrigliceridemia e de hipertensão arterial. Toxicidade, concentrações acima de 200, ok? A recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina é vitamina acima de 30 nanogramas para a população de risco. Além disso, entre 30 e 60 nanogramas é o valor recomendado para os grupos de risco como idosos, gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo, com osteomalácia, osteoporose, história de quedas e fraturas, osteoporose, hiperparatiroidismo, doenças inflamatórias, autoimunes, doença renal crônica, síndrome de má absorção clínica e pós-cirúrgica. E acima de 100, eu tenho um risco de toxicidade e de hipercalcemia. Então, aqui, eu tenho algumas análises mostrando as recomendações de cada uma dessas instituições. Então, eu tenho uma diferença grande de valores, né, que são considerados adequados, como baixos, né, como intermediários e como adequados, ok? Então, aqui, a gente vê essas diferenças dependendo do país que você tem mais incidência ou menos incidência de raios solares. Bom, é óbvio que a internet é um lugar de grande importância para a gente ter conhecimento. Tudo que vocês estão vendo aqui foram coisas retiradas de artigos científicos que estão na internet. Mas, às vezes, a internet também tem informações interessantes. Então, eu vou citar um Instagram que apresentou uma informação sobre a vitamina D que resume basicamente tudo que a gente está falando aqui. Então, ele tem a vitamina D, calciferol, e aí eu tenho as fontes, como é que eu faço a ingestão de vitamina D, tá? As carências, a toxicidade e a vitamina. Isso é tipo um resuminho para você entender um pouco mais sobre vitamina D. Você também encontra informações interessantes sobre vitamina D no Inovinutri, que é o meu Instagram profissional. O Inovinutri é um trabalho já há mais de 4 anos, onde você tem mais de 270 publicações baseadas em artigos científicos com alto fator de impacto. Existe revisão de pares e pelo menos 3 pessoas fazem revisão antes da publicação, ok? Então você pode também lançar a mão da internet para ter acesso à informação de qualidade, desde que você consiga encontrar sites e você consiga encontrar publicações com qualidade. Para isso, você tem que ter o conhecimento para fazer o discernimento, ok? Terminamos vitamina D. Vamos para a vitamina E? Eu sou Renato, aqui está a minha formação. Você me encontra em todas as redes sociais através de Renato M. Nunes JF. Divulga a nutrição, porque a saúde do mundo te agradece, e até a próxima aula. Um abraço. Nutrição e metabolismo. Aula de vitaminas lipossolúveis. Professor Renato M. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.